Tudo bem, pessoal? Vamos começar então mais uma vez o nosso estudo. Hoje vamos falar sobre povoamento da terra, Adão. Primeiramente, vamos ficar com a pergunta. A gente vai lendo e comentando para poder colocar então a nossa opinião, a nossa colaboração para o aprendizado. A espécie humana começou por um único homem? Essa é a pergunta de número 50. Não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Primeiramente, a gente tem uma ideia de que a palavra Adão teria o significado de humanidade e não seria o nome de uma pessoa. Mas nos atenda aqui ao que foi escrito no livro próprio, na Bíblia, onde se tem essa história. A gente vai entender que Moisés teria copiado esse histórico, essa informação de outros povos. Muitos outros povos trazem lendas muito parecidas em relação à questão de Adão e Eva. Então, como os Espíritos nos informam, Adão não teria sido o primeiro homem e não teria sido o único a povoar a terra. Fazendo aí um histórico de tempo, se formos para nos ater ao pé da letra do que está escrito na Bíblia, Adão teria surgido há 6.000 anos, mais ou menos, e até Jesus teria passado 4.000 anos. E aí toda uma diversidade de povo, com todas as diferenças, todas as culturas, teriam se espalhado pelo mundo, inclusive nas Américas, que ainda naquele tempo não se sabia que existia. Povos negro, branco, amarelo, vermelhos, e mesmo assim as pessoas querem acreditar que em 4.000 anos, da época estipulada por Moisés até Jesus, foram cerca de 4.000 anos para ter surgido toda essa diversidade. Então, a própria ciência, ao fazer o estudo a respeito do caso, ela vai dizer que isso é impossível, Mas vamos continuar, porque ainda temos muito a falar sobre isso. Pergunta número 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Bom, aí Kardec já parte do pressuposto que Adão existiu realmente. E também os espíritos partem desse pressuposto porque dizem Adão não foi o primeiro na resposta. Então ele existiu, a partir daí. E os espíritos respondem à pergunta de Kardec se nós podemos saber em que época que viveu Adão, falando o seguinte: mais ou menos na época em que lhes assinalais, mais ou menos no tempo em que vocês estão informando, ou seja, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E aí a gente vai chegar então à conclusão de que se realmente Adão existiu, se teve mesmo este casal, não teria sido esta realmente a história da forma que foi contada por Moisés. Mas o próprio Espírito da Verdade, que coordena os ensinamentos do Espiritismo, no plano espiritual, ele vai inspirar Kardec a transformar, a fazer uma alusão de toda a época de Adão, a época da criação, conforme diz a Bíblia em Adão e Eva, com períodos. E cada período daquele existente ali, citado ali, que foi criado primeiro a separação das águas, depois vieram os seres, as estrelas, depois, e tudo aquele ensinamento, e depois vem os animais, e tudo aquilo. Então nos faz compreender que ali se faz alusão a períodos e não a dias realmente. Então aquela história contada por Moisés, a história de Adão e Eva, a história da criação do mundo, não está citando nada mais do que períodos de tempo, longos ou mais curtos, que se levou para enxergarmos o mundo da forma que ele é hoje, Então, gente, questão de Adão e Eva, a gente deixa aí para que cada um possa acreditar ou entender da forma que lhe aprouver. Mas os espíritos informam que ele não existiu no princípio do mundo, que ele não foi o primeiro e não foi o único a povoar a terra. E também nos diz que Adão teria vivido há cerca de 4.000 anos antes de Cristo.
Mais à frente nos estudos, se vocês tiverem tempo, procura aí na internet, verão que, de forma mais aprofundada, que os espíritos falam da criação do mundo. Temos no livro A Gênese, né? A obra de Kardec, fala essa história, conta o que significa cada período, o que significou realmente Adão e Eva, se realmente eles existiram, né? E se existiram, quando teriam existido, né? E fala também da contribuição dos povos de todo o mundo para se fosse criada, né, essa história. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismos que, em épocas diversas, perturbaram a superfície do globo e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos. Se o homem não estivesse sobre a terra, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito, uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então está aí para a apreciação de vocês, né? O que é que Kardec fala a respeito deste assunto. Beleza? Mas nós temos tempo ainda para conversar um pouco sobre essa outra parte, né, desse capítulo, que é a pergunta de número 52, 53 e 54, que trata da diversidade das raças humanas. Bom, eu comecei a dizer a respeito disso, do homem negro, do branco, do amarelo, do vermelho, que são as 4 raças humanas, né? Gente, mas o termo raça, ele era utilizado na época de Kardec para que se estar em consonância com o que era dito na ciência. Hoje, a ciência já está consolidada na informação de que a raça humana é uma só, que não existem raças humanas, né, que está a diversidade das raças humanas. Existem etnias, né? O que é etnia? Etnia significa grupo que é culturalmente homogêneo, do grego ethnos, povo que tem o mesmo ethos, costume, e tem também a mesma origem, cultura, língua, religião, etc. O termo etnia não é sinônimo de raça. A palavra raça caiu em desuso pela comunidade científica quando se corresponde aos diferentes grupos humanos. A ideia de etnia é um conceito diferente da noção social de raça, que se usava até a metade do século XX, e abrange mais aspectos culturais. Então, uma raça humana e etnias humanas, né? Várias etnias, né? Se você pegar o sangue tipo O positivo de um homem branco e colocar em um homem negro, o sangue vai servir a mesma coisa, quer dizer que é uma coisa só. A única coisa que é diferente é o biótipo, é a forma. Então essa diferença, ela é externa. E por que ocorreu todas essas diferenças, né? Nós vamos continuar com a pergunta, mas antes precisamos falar disso. Essas diferenças ocorreram devido à longa exposição de seres humanos em determinado local do planeta, não é isso? Então vamos repetir a pergunta e falar a resposta para comentarmos um pouco mais. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças, né, raças entre aspas, né, etnias, né, humanas na Terra? Resposta dos espíritos: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com 2 filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então vamos arredondar um pouco mais essa resposta dos espíritos para Kardec, dizendo o seguinte:
O sol, por exemplo, uma incidência muito forte nos países da África, ocasionou a que aquelas pessoas que foram descendendo ali irem nascendo cada vez mais com a pele mais escura, porque essas pessoas sobreviveriam melhor à questão do sol. A pele escura é para absorver, né, a luz, né, o calor, e o ser humano sentir menos esse calor. Então a cor negra ela foi se sobressaindo, a cor morena, né, mais escura, ela foi sobressaindo na pele daquelas pessoas devido a essa grande incidência de sol ali naquela região. E também podem existir fatores que nós desconhecemos, porque não é essa minha área de conhecimento, que pela natureza e pela forma em que viviam, de alguma forma pela sobrevivência de uns e talvez o extermínio de outros, as etnias de pele mais escura, né, sobreviveram ali. E outra coisa, na Europa ou nos países frios, as pessoas de pele branca se saem melhor no frio, porque a incidência de luz ali é menor e o organismo humano ele precisaria de mais luz, de mais calor. E por isso a melanina, né, que é aquela substância que dá a cor negra, ela seria quase que ausente ali naquelas pessoas. A melanina é uma proteína produzida a partir da tirosina, um aminoácido essencial, por células especializadas denominadas de melanócitos. Esse pigmento apresenta normalmente coloração marrom e sua principal função é proteger o DNA contra a ação nociva da radiação emitida pelo Sol. Porque elas não teriam necessidade dela, porque é uma substância que protege contra o calor fortíssimo do Sol. E aqui no Brasil, nós temos a incidência dos índios, né? Que me parece que é amarelo, né? A cor que se dá à pele deles, e eles parecem muito com as pessoas ali da Oceania, que muito provavelmente eles seriam descendentes de pessoas que vieram da Oceania, né, por baixo ali, e atravessaram e saíram aqui de alguma forma, né, aqui na América do Sul. E mais acima nós temos pessoas de pele vermelha, né, que são os índios americanos, né? E aí, gente, tem toda uma história longa, né, de milhares e milhares de anos para se falar a respeito dessa diversidade de etnias. Então, como dizem os espíritos, o clima, o costume, a vida, esse tempo todo trouxe essas diferenças, né? E a questão da moralidade, do moral, é o conhecimento, né, do bem, o conhecimento do mal, é uma concepção de cada povo. As pessoas vão aprendendo, uns aprendem mais de uma área, outros de outra, e por aí vai. Aí Kardec, para abrir um pouco mais a questão, pergunta 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, respondeu os espíritos, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, os homens, dispersando-se por climas diversos e aliando-se os de uma e de outras raças, né? Aqui no livro dos espíritos está raças, mas já disse a palavra etnia se adequa melhor, aliando-se os de uma aos de outras etnias, né? Novos tipos se formaram. O exemplo que nós temos de novos tipos é o povo brasileiro, né, que misturou o branco, né, o amarelo, né, que é o índio, e o negro, e formou o povo mulato, moreno, caso como queiram chamar, mas são inclusive pessoas de uma pele muito bonita, dourada, né? Muitos brasileiros têm a pele dourada. E aí, gente, só para a gente lembrar daquela questão daquele senhor que queria na Segunda Guerra Mundial criar, né, aquele homem lá queria criar uma raça que se chamava de ariano, ele estava tão errado porque a raça humana com as suas etnias, quanto mais elas se misturam, mais bonitos, né, eu tenho essa ideia, mais bonitos ficam os seus descendentes, né?
Embora que beleza é uma concepção muito pessoal, uma concepção muito de região, de local. Inclusive, se descesse um extraterrestre na Terra com cabeça de cebola, né? A cabeça dele parecendo uma cebola, nós iríamos achar ele feio. Mas na Terra dele, ou no planeta dele, ele seria, inclusive, chamado de bonito. Então, isso é uma questão muito pessoal, muito uma questão de cultura. E vem a 53A, que é uma perguntinha a mais que Kardec faz para esclarecer essa pergunta número 53. Essas diferenças constituem espécies distintas? Aí, ó. Aí nós chegamos à questão das etnias. A gente fala aqui, né? Porque era uma questão da época de falar a palavra raça, né? Então, essas espécies humanas, ou essas etnias, né? Constituiriam coisas diferentes, né? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Tá vendo? As múltiplas variedades do mesmo fruto seriam então motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então aqui os espíritos confirmam isso que eu estou dizendo. A raça humana, ela é uma só. Aí então fechou a questão, né? Nós somos todos seres humanos, somos iguais no sentido de seres inteligentes, né? Aqui no planeta. E vamos fechar então com a pergunta de número 54, quando Kardec vai trabalhar a questão aí com os espíritos, né? Pelo fato de não proceder de um só indivíduo ou espécie humana, quer dizer, pelo fato de a gente não ter vindo de Adão e Eva, quer dizer então que a gente nasceu e desenvolveu em vários pontos do planeta, né? Devem os homens deixar de se considerar irmãos? Ou de considerar-se irmãos? Resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim, ou seja, a nossa evolução, né? Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Os Espíritos dão aqui uma dura em Kardec, porque a humanidade em geral, nós consideramos muitas coisas falando sobre a questão, mas levando ao pé da letra, né? Por exemplo, a história de Adão e Eva. Se levar ao pé da letra, nós vamos ter dificuldade, né, de entendê-la. É uma questão muito mais, uma lenda muito bonita que retrata o início da humanidade do que uma realidade. Eu posso, por exemplo, dizer aqui, né, que o unicórnio é um animal muito bonito, uma espécie de cavalo com um chifre no meio da testa, né, e que eu acho um bichinho muito arrumado, muito bonito. Só que o unicórnio não existe, embora tenha lógica aquilo que eu estou falando, né? Então, a história de Adão e Eva é uma história muito bonita para que possamos retratar o início do mundo, inclusive num povo atrasado como era aquela época, mas ela pode muito bem não ser real. Entenderam, gente? Então nós vamos deixar aí para que cada um possa tirar as suas ideias, as suas considerações, e vamos então encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. E eu gostaria de falar para vocês que esta página aqui do Centro Espírita, se você curtir essa página, ela vai aumentar para nós o alcance. E você poderá então verificar, né, se já fez isso, para que possa nos ajudar aqui na divulgação do Espiritismo. E também, se você tiver um tempinho, clicar aí no link que eu vou deixar aí para o canal Pátria do Evangelho no YouTube, que tem pouquíssimos inscritos e a gente queria aumentar um pouquinho lá também, para que a divulgação possa ser considerada mais abrangente. Todo mundo que tem um computador em casa, um celular, pode fazer vídeo espírita ou com ensinamento espírita para divulgar. A gente está fazendo a parte da gente com todos os problemas, defeitos, a gente tenta fazer a nossa contribuição. E aí, por isso a gente pede a ajuda de todo mundo. Tá bom? Que Deus abençoe e ilumine o coração de todos. Obrigado.